Olá! Hoje nós vamos falar sobre um recurso cada vez mais presente nos melhores centros de saúde, a medicina hiperbárica. A Ipitele é referência nesse tipo de tratamento, oferecendo tecnologia de ponta para acelerar a recuperação de feridas, cirurgias e processos inflamatórios. Vamos entender como que a câmera hiperbárica associada ao cuidado especializado da equipe pode transformar a jornada de recuperação de milhares de pacientes. E agora chega a hora de batermos um papo com os infectologistas responsáveis pela clínica Ipitele. Bom, e eu vou começar aqui com o Ivan Marinho perguntando o seguinte: o que diferencia as estruturas das clínicas Ipitele e como isso impacta no sucesso do tratamento, Ivan? A gente teve uma ideia bastante ímpar no mercado, porque a gente desenvolve um tratamento com múltiplas especialidades, um tratamento transdisciplinar, onde a gente está voltado para dar o melhor em termos de qualidade, de conhecimento técnico e de recursos tecnológicos para cuidar dos nossos doentes, para fazer com que eles vivam menos tempo com doença e tenha uma otimização do seu tempo de tratamento. Esse é o principal diferencial. A gente trabalha com infectologistas, vascular, ortopedista, estomoterapeutas, tudo no mesmo lugar e na mesma hora esses pacientes são atendidos, o que facilita muito o tempo de tratamento, porque o padrão tradicional é o paciente com algum problema sério de saúde, vai no especialista que precisa de um segundo especialista, mas uma consulta gasta muito tempo e a gente está no mesmo local com todos os especialistas ao mesmo tempo. Facilita bastante, né? Bastante, isso encurta muito o tempo de tratamento dos pacientes. Perfeito. E otimiza também o tratamento. Sim. Bom, a oxigenoterapia a gente já ouviu falar, né? De algum modo, alguém já ouviu falar, mas eu queria que você me explicasse o seguinte: ele pode auxiliar na recuperação de lesões ortopédicas e musculares também? Sim, a medicina hiperbárica ela tem uma ação através da hiperoxigenação dos tecidos, então ela tem uma capacidade de recuperar qualquer tecido em sofrimento. E principalmente os tecidos que têm vascularização difícil, ou seja, os grandes traumas, né, os traumas tipo esmagamento, síndrome compartimental, onde há uma deficiência circulatória. A oxigenoterapia tem um papel importantíssimo, porque ela leva oxigênio independente da rede vascular, ela leva no plasma, nos intestiços, quer dizer, inunda o paciente em oxigênio e faz com que as células em sofrimento recuperem muito rápido pela essa hiperoxigenação. As células produzem mais energia, ficam mais ativas, estão em melhor poder de defesa contra micro-organismos e principalmente estimular o processo de cicatrização através de uma produção bastante aumentada de colágeno pelos fibroblastos. Olha que bacana. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar essa entrevista e você estava me falando que isso, né, além de todos esses benefícios, mas só para as pessoas assim, que não entendem sobre isso, terem uma compreensão melhor. Você disse, por exemplo, que a câmera hiperbárica é utilizada por vários artistas para recuperação pós-show, atletas, é isso, né, Ivan? Exato. Atleta de alta performance e artistas também de alta performance, eles às vezes têm utilizado a câmera no sentido de reabilitação física. Sim. Ou também de reabilitação de lesões, né? A gente houve recentemente o Neymar usando câmera hiperbárica para recuperar a sua lesão. Uhum. Isso é bastante importante, porque a câmera tem o papel de fazer um bom controle inflamatório. Então, nessas traumas agudos para o atleta de alta performance é muito interessante. E a câmera também ela tem a capacidade de fazer com que as nossas células produzam bastante energia. Então, quando um atleta de alta performance sai de uma partida exaustiva ou de um artista de um show exaustivo, que ele tem muito gasto de energia, normalmente eles usam a câmera para ter uma recuperação mais rápida e tem um resultado bom. Que bacana! Bom, quais são os mitos mais comuns sobre a medicina hiperbárica que você acha que seria legal a gente esclarecer aqui para a nossa audiência? Um dos mitos é que, pelo menos hoje não é mais, mas quando a gente começou, quase 30 anos, as pessoas imaginavam que câmera hiperbárica fosse um tratamento bastante caro. Não é caro, é extremamente... Câmara hiperbárica, o quanto que ela consegue reduzir o tempo de tratamento é altamente satisfatório em termos de ponto de vista econômico, porque ele reduz custos na conta do tratamento de qualquer patologia.
porque reduz tempo de tratamento e ela tem um custo relativamente baixo. Se comparado com antibióticos, por exemplo, tem antibiótico que é muito mais caro a dose dia do que uma sessão de cama hiperbárica. Se a gente consegue reduzir tempo de uso de antibiótico, tempo de internação, ela é bastante favorável nesse sentido. Bom, e falando em resultados, né? Como que vocês consideram mais gratificantes os resultados que vocês observam assim com a medicina hiperbárica? Olha, em várias patologias o resultado é muito satisfatório, mas assim, o que chama bastante atenção, por exemplo, é a recuperação do paciente queimado. Ah, mesmo? Antigamente a gente tinha os pacientes queimados tinham uma recuperação muito lenta e gradual. Não era incomum o paciente queimado ir várias vezes ao centro cirúrgico para fazer curativos sob anestesia, para novos desbridamentos, porque a pessoa queima determinados tecidos e os tecidos marginais ficam em sofrimento. Então, quando você põe na câmara hiperbárica, ele recupera esse tecido marginal, faz vasoconstricção, diminui o risco de infecção e diminui muito as intervenções desses pacientes em centro cirúrgico. Isso diminui sofrimento, diminui dor, reduz tempo de internação. Bom, vamos falar um pouquinho assim dos pacientes, assim, que esses pacientes que têm uma jornada, né, que teve qualquer tipo de problema assim. A equipe e o acolhimento na clínica Epitélia, você acha que fazem diferença para esse momento do paciente? Sim, principalmente ele ter a segurança de que ele está assistido por múltiplos profissionais. Desde a pessoa que vai fazer o curativo é especializada, o infectologista está lá para dar o melhor antibiótico se for necessário, o vascular para revascular se for necessário, o ortopedista quando tem que operar. Então, essa segurança de ter múltiplos profissionais em um único ambiente é muito importante para o doente. E, às vezes, a maioria deles não precisa de todos os especialistas, mas tem a segurança de um especialista. Se precisar de alguém, tem, né? Se precisar de alguém, tem, mas como é o caso da recuperação dos pacientes de cirurgia plástica, principalmente cirurgia plástica de grande porte, onde funciona basicamente como um queimado. Ele é um processo inflamatório muito grande no pós-operatório imediato. E a recuperação desses pacientes, quando faz cama hiperbárica, é fantástica. Normalmente as pessoas saem bastante sintomáticas, com dor, com dificuldade até de mobilidade. Quando faz 1, 2 câmaras, levanta-se porque diminui edema, diminui todas essas sintomatologias, diminui dor e a recuperação é muito mais fácil. Os tecidos são aqueles tecidos marginais que sofreram agressão durante o procedimento cirúrgico, sofrem um processo de recuperação e cicatrização muito mais rápida e mais perfeita. Ô, doutor, tem um limite de sessões que você pode fazer por dia? Sim, normalmente as sessões são uma sessão por dia, porque tem o efeito residual do oxigênio. Nós, normalmente, aqui a gente respira oxigênio e consegue saturar 96% mais ou menos. Quando você está numa cama hiperbárica, você aumenta isso em 20 vezes, no mínimo. Então você tem um aporte de oxigênio enorme, um aporte de oxigênio em tecidos os mais periféricos possível, mesmo onde não chega os vasos, ele está disseminado pelos tecidos. Então não há necessidade de grande frequência, exceto condições muito excepcionais que precisa fazer 2 sessões por dia, mas como queimado nas primeiras horas de tratamento, mas a maioria é uma sessão por dia. Já são quantos anos de trabalho nessa área, doutor? São 30 anos. 30 anos? Quando a gente começou com câmara hiperbárica, no início era uma metodologia bastante desconhecida. Hoje a gente tem muito orgulho de ter participado e contribuído para o conhecimento e disseminação da cama hiperbárica no Brasil. E a gente também tem um propósito que é sempre incentivar o ensino, a pesquisa e a divulgação dessa forma de tratamento, dessa tecnologia nos grandes congressos das especialidades envolvidas. E isso a gente está conseguindo com bastante sucesso. Bacana. E qual foi o maior avanço ou conquista recente que a Epitélia trouxe para os pacientes, na sua opinião? Eu acho que o caso, assim, digamos que é um case mais recente. Claro. A gente sempre trabalhou no sistema privado. E recentemente, mais ou menos 1 ano, a gente colocou um serviço de medicina hiperbárica no hospital no Pará, onde é atendimento público. Olha! A primeira experiência nossa no serviço público. Que bacana. De um hospital muito peculiar, é um hospital de trauma de alto impacto, então, traumas graves de motocicleta do estado todo vão para esse hospital, e dos queimados de todo o estado de Belém.
E lá a gente está desenvolvendo um serviço que impactou bastante no tempo de internação desses pacientes, tempo de recuperação e principalmente de frequência de ir ao centro cirúrgico. Então isso foi bastante reduzido. A gente tem maior orgulho de tá participando do serviço público e estar colhendo resultados tão satisfatórios. O doutor Ivan, você acha que para o futuro a câmera hiperbárica pode estar aí em mais hospitais públicos para dar esse suporte? Com certeza, em mais hospitais e tratando diversas patologias que a gente ainda não trata. Porque a gente está empenhado em desenvolver estudo científico que fundamente a indicação da câmera hiperbárica em algumas situações que a gente sabe perfeitamente que ela é totalmente benéfica, que ela não tem contraindicação, que ela não causa dano e pode resolver em muito esses tratamentos em termos de encurtar tempo de tratamento e fazer com que o paciente viva menos tempo com doença, que tenha melhor qualidade de vida e que volte mais rápido para o seio da família e do trabalho, com o advento da medicina hiperbárica como adjuvante na maioria dessas patologias que a gente está ainda em estudo, em período de estudo, entre pesquisa, que certamente virão novas indicações. As indicações clássicas que hoje nós temos foram discutidas e estabelecidas aqui no Brasil em 1995. Está na hora de fazer uma revisão, porque muitas indicações novas surgiram nesse período, muito conhecimento científico aconteceu nesse período, e essa chancela das indicações, tanto pela Conitec, pelos órgãos reguladores, está na hora de ser revisto, porque tem muitas outras indicações que estão por entrar nesse hall. Que legal, que bacana. Então esse foi um bate-papo aqui com o Dr. Ivan Marinho, que é infectologista das clínicas Epiteli, falando um pouco sobre esse tratamento, né, nas câmeras hiperbáricas aqui, para a gente poder entender um pouquinho mais. Muito obrigada e até a próxima.